Nessa manhã nós temos tocado na palavra, em Salmos, com relação a vários versículos que falam da nossa adoração ao Senhor. Do quanto nosso Deus tem que ser adorado, por toda a sua glória, por todo o seu poder, por toda a sua majestade. E nesse momento que nós vamos partir o pão, irmãos, eu queria falar de um assunto que é a essência da adoração. Então, qual é a essência da adoração, irmãos? Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 6. Versículo 13. Romanos, capítulo 6, versículo 13. Eu vou ler a parte B do versículo, tá, irmãos? Ou seja, a segunda metade do versículo. Fala assim: mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Os irmãos conhecem aquela passagem que está lá em João, da mulher samaritana, quando o Senhor fala para aquela mulher que ele procura verdadeiros adoradores, irmãos. E quais são esses adoradores que o Senhor procura, que o nosso Deus procura, irmãos? Quem são esses, irmãos? Amém, irmãos? Eu escutei uma vozinha bem baixinha por ali. Não identifiquei aonde. Quem são esses adoradores, irmãos? Que o Pai procura, irmãos? Os que adoram em espírito e em verdade, irmãos. Os que adoram em espírito e em realidade. Mas como que nós podemos adorar, irmãos, o Senhor em espírito e em realidade? Em espírito e em verdade, irmãos. Isso nos fala da essência da adoração. Então, qual é a essência da adoração, irmãos? A essência da adoração é nós nos rendermos ao Senhor. Se nós não nos rendermos ao Senhor, irmãos, nós não podemos adorar ao Senhor. Mas a palavra rendição hoje em dia, né? A palavra render-se, ela não é muito bem vista, né? Era mal vista, assim como a palavra submissão também é mal vista, né? Por quê? Porque o que o mundo ensina é o quê? É vitória. O que o mundo ensina é sucesso. O que o mundo ensina é você se dar bem. Então, quando a gente fala de se render, irmãos, qual é a ideia que essa palavra traz? Se render. Ela tem uma conotação negativa, né? Se render é você perder, né? Se render é você ser derrotado. E quem quer ser derrotado hoje em dia, irmãos? Alguém falou se entregar, né? Se render é você se entregar, irmãos. E quem quer se render nesses dias? Né? Quem é que ensina para o filho no mundo, né? Que o filho é fraco, que o filho tem que ser dependente. Quem é que ensina essas coisas? A gente ensina diferente, né? Não, você tem que vencer, você tem que lutar, você tem que imprimir força naquilo que você está fazendo. É isso que nós passamos para os nossos filhos, né? Mas o Senhor, irmãos, nos ensina o contrário. A essência da adoração é se render, irmãos. Nós nos rendemos ao Senhor, seria uma coisa natural, em virtude da sua graça e do seu amor, não seria? Mas qual é o nosso problema, irmãos? Muitas vezes nós não enxergamos essa graça do Senhor. Não enxergamos esse amor do Senhor. E nós só podemos amar o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir lá em 1 João para ver essa passagem? 1 João, capítulo 4. Vou ler 3 versículos. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10, primeiramente. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 19, irmãos. Vamos ler em voz alta, versículo 19? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele deu o seu Filho a nós, irmãos, o seu Filho unigênito. Agora nós temos a capacidade de amar o Senhor.
Nós temos a capacidade de nos render a esse amor. O nosso Deus, ele não é um Deus tirano, irmãos. Ele não é um Deus que nos obriga a adorá-lo. Ele quer que nós façamos isso voluntariamente, por escolha própria, irmãos. Mas só podemos fazer isso, irmãos, quando nós contemplamos o amor de Deus que veio até nós. Então, a verdadeira adoração acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Então, a adoração consiste exatamente em se oferecer a Deus. Nisso, irmãos, consiste a adoração. Essa é a essência da adoração. E o Senhor não quer de nós, irmãos, 90% da nossa vida. Ele não quer 95% da nossa vida. Ele quer 100% de nós, irmãos. O Senhor, ele não quer competir com ninguém com relação à nossa vida. Quantos por cento, irmãos? Quantos por cento o Senhor se entregou a nós, irmãos? Foi só 50% que ele se entregou a nós? Foi 90%, irmãos? Quantos por cento o Senhor se entregou a nós, irmãos? 100%. Como que nós vemos isso, irmãos? Primeiramente, ele era Deus. Estava na glória com o Pai. Iniciou a sua descida até nós. Ele se tornou quantos por cento homem, irmão? Ele se tornou 100% homem, assim como nós. Com corpo perecível, com alma e com espírito. E ele obedeceu o Pai nessa terra, irmãos. Quanto que ele obedeceu o Pai? 100%. Quanto que ele morreu da cruz? Quanto dele que ele deixou na cruz, irmãos? 100%. Então ele requer isso de nós, irmãos. 100% da nossa vida. E eu queria tocar aqui bem rápido com relação ao que nos impede, irmãos, de nós nos rendermos ao Senhor. Existem várias coisas que nos impedem. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para duas coisas que nos impedem de nos entregarmos 100% ao nosso Deus. Uma das coisas é o medo. O medo nos impede, porque nós não percebemos o quanto Deus nos ama. Então, quando nós não percebemos isso, nós ficamos receosos de nos entregar nas mãos do nosso Deus 100%. E a outra coisa que nos impede, que é uma barreira de nós adorarmos, de nós nos rendermos ao nosso Deus, é o orgulho. E por que o orgulho? Porque às vezes nós queremos controlar a nossa vida. E quando nós controlamos a nossa vida, nós não entregamos 100% de nós mesmos a Deus. Então eu queria falar sobre esses dois impedimentos, né? Então vem a pergunta. Nós podemos confiar em Deus, irmãos? Porque a confiança é o ingrediente essencial para que nós nos rendamos. Como é que nós vamos nos render a alguém que nós não confiamos? É difícil, né, irmãos? E como que nós confiamos em alguém? Quando nós conhecemos esse alguém, certo? Nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Então, se nós não conhecemos o nosso Deus, como que nós vamos confiar? Se nós não confiamos, como que nós vamos nos render a Ele? E como que nós fazemos, irmãos? Primeiramente, para conhecer o nosso Deus. Comunhão com Ele, irmãos. Intimidade com Ele, irmãos, por meio da palavra. Se nós formos a várias passagens na Bíblia, irmãos, vamos aos Salmos. Vamos ler os Salmos, irmãos. O que os Salmos nos falam? Eles nos falam que Deus nos ama. Eles nos falam que Deus é bom. Eles nos falam que Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Ele fala que o Senhor nos perdoa. O Senhor nos salva. Ele é o nosso refúgio. E assim nós vamos conhecendo o nosso Deus, irmãos. Vamos conhecendo o que Ele é para nós. E quando nós conhecemos o nosso Deus, nós passamos a amá-lo, irmãos. E o que o amor faz, irmãos? O que o amor, o perfeito amor faz em nós, irmãos? Amém. Duas irmãs falaram. A Aline falou, lança fora todo medo e transforma. O amor transforma a nossa visão de Deus. O amor lança fora todo medo. Isso está lá em 1 João. Os irmãos estão em 1 João ainda? Está marcado aí? Então vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe o que, irmãos? No amor não existe medo, não existe temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora,
O medo produz o quê, irmãos? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, nós só podemos nos render 100% quando nós amamos o nosso Deus. E só podemos amar quando o conhecemos, irmãos. Amém? Deus nos ama infinitamente, mais do que nós podemos imaginar. E qual foi a sua maior expressão de amor a nós, irmãos? Amém. Vamos lá, Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 8. E essa mesa, irmãos, nos mostra isso. Essa mesa que está diante de nós nos mostra essa expressão de amor por nós. Porque no versículo 8 do capítulo 5 de Romanos fala o quê, irmãos? Irmãos, esse versículo é lindo, irmãos, não é? Se a gente parar para meditar na profundeza desse versículo, mas Deus prova. Ele não fala só que ama, irmãos. Não, eu te amo. Muitas vezes a gente é assim, né? Eu te amo, mas cadê a prova? Deus não é assim, irmãos. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por nós porque nós éramos perfeitos, porque nós o amávamos, mas morreu por nós enquanto éramos pecadores. Se você quiser saber quão importante é para Deus, irmãos, olhemos para a cruz de Cristo e os seus braços abertos. Porque ele morreu ali dizendo que, irmãos, eu estou morrendo por você. O motivo de eu estar aqui é você. Então, vendo isso, irmãos, contemplando isso, meditando sobre isso, irmãos, como que nós não iremos nos render ao nosso Deus? O nosso Deus nos atrai como, irmãos? Como que ele nos atrai? Como fala Oséias, né? Ele nos atrai com cordas de amor. Ele não impõe nada, irmãos. Primeiramente, ele se dá a nós. Então, ele exige a adoração. E a essência da adoração é o quê, irmãos? Qual é a essência da adoração, irmãos? Render-se a Deus. Essa é a essência da adoração. Submeter-se, né? É um sinônimo, né? A essência da adoração é se render a Deus. A segunda barreira, irmãos, que nos impede de adorar, e eu só tenho 4 minutos. Qual é a segunda barreira, irmãos? É o orgulho. E o que o orgulho faz conosco, irmãos? O que a soberba faz conosco? Nos afasta. E por que nos afasta, Marcele? Porque quando nós somos orgulhosos, nós queremos ter o controle da nossa vida, certo? E quando nós queremos ter o controle da nossa vida, nós estamos competindo com Deus. Somente isso, irmãos. Nós estamos competindo com Deus. Nós estamos lutando contra Deus. E nós caímos na velha tentação de Satanás. Vós sereis como deuses. Então, quando nós somos orgulhosos, irmãos, quando nós queremos ter o controle da nossa vida, quando nós queremos direcionar a nossa vida na direção que nós achamos por bem direcionar, Deus não está no controle da nossa vida. E se Ele não está no controle da nossa vida, isso quer dizer o quê? Que nós não estamos rendidos totalmente a Ele. E se nós não estamos rendidos, como que nós podemos dizer que nós o adoramos? Então, irmãos, essa é uma tarefa difícil, irmãos. Nos render a Deus não é fácil. Nós temos que nos oferecer como sacrifício vivo, irmãos. Romanos capítulo 12, irmãos. O Senhor deseja ter o controle total, Senhor, de nossas vidas, irmãos. Quando nós temos o controle da nossa vida, o que isso causa em nós? Causa, irmãos. Oi? Preocupação. Causa o quê, irmãos? Estresse. Causa ansiedade. Então nós devemos entregar ao Senhor toda a nossa angústia, irmãos. Toda a nossa ansiedade. Todos os nossos planos. Toda a nossa rotina. Né? E a Aline falava essa semana sobre rotina lá em casa, né? Nós temos que entregar ao Senhor nossa rotina, irmãos. Senão a rotina vira um peso em nós. Principalmente as irmãs, né? Que tem aquela rotina diária de limpar, de cozinhar, de cuidar. Se as irmãs não entregarem, os irmãos também, a rotina nas mãos do Senhor, isso vai se tornar um peso, irmãos. Mas quando nós descansamos no Senhor,
Aí tudo é paz, tudo é liberdade. E como que fala em Romanos capítulo 12, irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que, irmãos? Que é o vosso culto racional. Mas tem um problema aí, irmãos. O sacrifício, ele é o quê? O sacrifício é? Como está aqui no versículo? Peraí, falou aqui, ó. O sacrifício, ele é vivo. O que acontece com o sacrifício vivo, irmãos? Imagina que a gente vai pegar alguma coisa, um sacrifício, um cordeiro, como eles faziam no Antigo Testamento. Imagine se nós vamos sacrificar esse cordeiro, queimar esse cordeiro e ele está vivo. Qual vai ser a reação do animal, irmãos? Ele vai querer o quê? Escapar do sacrifício, ele vai querer fugir. Então o problema do sacrifício vivo, irmãos, é que ele vai querer escapar do sacrifício. Ele vai querer correr do sacrifício. E nós somos assim. Nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo. Mas o problema é esse. Nós estamos vivos. Nós vamos querer fugir do sacrifício, irmãos. Então por isso que nós temos que nos entregar ao Senhor quantas vezes por dia? 50 vezes por dia? 24 horas por dia? Porque nós estamos vivos. Todo dia, o dia todo, irmãos. Isso é um sacrifício vivo. Porque nós estamos vivos, nós iremos querer fugir desse sacrifício. Não iremos querer nos render totalmente ao Senhor. O irmão A.W. Tozer falava o seguinte, e já encerrou meu tempo. Ele falava o seguinte, irmãos. O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Amém, irmãos? E qual é o nosso exemplo maior de se rendermos? Qual é o nosso exemplo maior daquele que se deu ao Pai 100%? Está aqui diante de nós. Está nessa mesa, irmãos. Ele é o nosso exemplo de rendição total ao Pai. E por que ele se rendeu totalmente, irmãos? Como fala Hebreus, ele tinha em vista a alegria proposta. Então eu queria encerrar nessa palavra nessa manhã dizendo o quê? Que quando nós nos rendemos, irmãos, Deus nos abençoa. Há bênçãos na rendição total ao Senhor. Assim como Cristo foi glorificado porque se rendeu, o Senhor tem bênçãos para cada um de nós, irmãos. Quando nós nos rendemos totalmente a Deus. Nós temos paz, e é uma paz que o mundo não pode nos dar. É uma paz interior. Nós temos liberdade no Senhor. Não é porque nós vamos nos render ao Senhor que nós vamos nos tornar escravos, irmãos. Não é isso. É pelo contrário. Quando nós nos rendemos, aí é que nós somos libertos. E quando nós nos rendemos, como que é, irmão? Alegria. Podemos citar várias bênçãos, né, irmãos? Não é? Amém. Amém. Isso está onde, irmãos? Na rendição, na adoração ao Senhor. E tem um versículo que fala lá em Salmos, eu não vou abrir aqui agora, já encerrou meu tempo, que fala assim, descansa no Senhor e espera nele. Amém? E eu lembro desse versículo aqui, eu lembro de um louvor antigo, do grupo Logos, não sei se os irmãos conhecem, TT, ó, já balançou a cabeça, né? Os irmãos que conhecem podem louvar, né? Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não, cantei errado. Né? Então vamos deixar aqui, vamos só ler. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e o teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Amém? Então, nosso maior exemplo de rendição, irmãos, é o nosso Senhor. E existe um paradoxo, irmãos, nisso. Porque quando nos rendemos,
aí está a vitória. Não está a derrota na rendição. Na rendição está a vitória. Render-se não enfraquece você, antes o fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá o que temer, nem precisará se render a mais nada. Amém, irmãos? Então que possamos louvar o Senhor nessa manhã, adorá-lo, nos rendendo aos seus pés. Assim como Maria fez, que estava ali aos seus pés, enquanto Marta estava querendo ter o controle da situação, né? Mas Maria, o que ela fez ali, o Senhor falou o que para ela? A parte dela não será tirada. Isso é bênção, irmãos, para nós. Possamos ficar de pé nessa manhã, irmãos. Contemplar essa mesa, irmãos. Contemplar esse suco de uva. Contemplar esse pão. Porque isso nos fala o que, irmãos? Nos fala de rendição. Nos fala de adoração. Que o nosso coração possa ser ganho, irmãos. Porque na rendição há bênçãos. E bênçãos sem medida. Amém? Te louvamos nessa manhã, Pai. Te louvamos porque a cada reunião, a cada compartilhar, o Senhor tem nos ensinado a nos render aos teus pés, Senhor Deus. E nessa manhã nós queremos nos render a Ti, Senhor Deus. Nós queremos Te adorar como verdadeiros adoradores, Senhor Deus. Em espírito e em realidade, Senhor Deus. Não com falsidade, Senhor Deus. Não 50%, Senhor Deus. Mas com 100% daquilo que nós somos, Senhor Deus. Nós queremos ser aquele sacrifício vivo, Senhor Deus, rendidos a Ti, Senhor Deus. Nós Te louvamos nessa manhã pela vida de cada irmão, Senhor Deus. Porque nós somos o Teu corpo, Senhor Deus. E nós queremos estar unidos em Ti nessa manhã, Senhor Deus. Nos abençoe nessa manhã, Senhor Deus, com o Teu falar e com a Sua presença, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém.